Sejam bem-vindos ao 10º episódio do Incensuráveis, o podcast semanal da Renascença. Quem achou que esta semana ia ser mais calma, enganou-se. Esta segunda-feira o país apagou-se, ficou às escuras largas horas e trocou-nos as voltas. Falaremos disso e também das cerimónias fúnebres do Papa Francisco no passado fim de semana. Para isso contamos com o nosso painel habitual, José Pedro Mozos, Aline Oldebuving e Pedro Gomes Sanches. Eu sou Tomás Anjinho Chagas, sou jornalista na Renascença. Estamos a gravar este episódio excepcionalmente à quarta-feira, porque amanhã, quinta-feira, é dia do trabalhador e neste dia, regra geral, não se trabalha. Vamos em frente para o 10º episódio do Incensuráveis. No final do programa atribuímos as habituais moções de censura e confiança para os nossos heróis e para os nossos vilões da semana, mas para já vamos falar do apagão que nos deixou a todos atarantados. Começo por ti, Pedro Gomes Sanches. Passaram menos de 48 horas, começa a abrir-se o debate das responsabilidades por este apagão. O governo ficou paralisado em blackout, como disse Pedro Nuno Santos? Não acho nada. Eu sinto-me muito pouco qualificado para falar sobre o apagão e discordo da tua introdução. Não me parece nada que estejamos próximos sequer de saber de quem é que foi a responsabilidade. Parece, enfim, indiscutível que a responsabilidade não está residente na sede do governo. Dizia que me sinto muito pouco habilitado para falar sobre o apagão de segunda-feira, mas sinto-me relativamente habilitado para falar sobre o apagão de terça-feira. E o apagão de terça-feira é o apagão do Pedro Nuno Santos moderado e sensato. Uma imagem que ele andou a construir durante um mês e tal. Mordeu o isco. Ia correr bem, sim, ia correr bem. E de repente vem com aquelas declarações sobre o blackout do Governo Central. Dar aqui algumas notas antes de voltar ao Pedro Nuno Santos. Interessava e interessa discutir a causa direta. O que é que desencadeou aquele apagão? E isso discutir-se-á. Mas não era essa a prioridade na segunda-feira. Interessa discutir as causas estruturais. Enfim, a autonomia energética que temos ou que não temos, a estratégia energética que temos ou que não temos, a adequabilidade da rede elétrica que temos, se justifica mantermos dependências ou não. Tudo isso do ponto de vista estratégico, isso é de facto muito importante. É de resto curioso que, sendo uma coisa tão importante, esteja tão afastado normalmente do espaço de debate. Teve de acontecer isto para certo, estar, mas para também estar no não centro. era isso que importava discutir na segunda-feira. O que é que importava na segunda-feira? Importava dar uma resposta rápida e repor rapidamente a normalidade. E isso, enfim, nós podemos discutir, e eu acho que o Pedro Nuno Santos podia, ele tem toda a legitimidade para dizer o que disse, e o tema é tema. Se a comunicação podia ter sido um bocadinho melhor ou um bocadinho pior. Começou também no pela final Proteção do dia, Civil. Qual é que tinha sido a resposta da Proteção Civil? Tomás, a coisa acontece às 11h33 e ao meio-dia o António Leitão Amar está a prestar declarações. Às 3 da tarde, de resto 3 horas antes do primeiro-ministro espanhol, o nosso primeiro-ministro aparece a dizer qualquer coisa. Aparece a dizer qualquer coisa depois de se ter inteirado do que é que estava a acontecer e do que é que se ia fazer. Parece-me mais avisado ter alguma coisa útil para dizer do que aparecer por impulso. Esse aparecimento imediato foi por parte do governo assegurado por António Leitão Amar ao meio-dia. Dar nota, eu recebi, enquanto ainda tive dados móveis, eu percebi muito cedo, e quando eu digo muito cedo é meio-dia e tal, 1 da tarde, fontes do governo, que não só já havia uma estratégia de reposição da normalidade, como essa estratégia já estava a ser implementada, designadamente isolarmos-nos da ligação que estava a ser nociva com Espanha,
repor a autonomia energética, acionando as 2 barragens e depois fazer uma recuperação de norte para sul. E isto recebia eu por mensagem aí perto da 1 da tarde. Portanto, quando o Primeiro-Ministro fala às 3h30, ou coisa que o valha, já tudo isto estava em marcha. A coisa, eu acho, do ponto de vista global, correu muito bem. A cronologia das comunicações foi aceitável, diria. Esta ansiedade... Dar aqui uma nota, eu não me vou alongar muito, mas dar aqui uma nota que me parece interessante. É alguns comentários que eu vou ouvindo dizer: mas os portugueses estavam muito aflitos porque o governo não disse o que é que tinha que fazer. Isto é sintoma de um problema estrutural da nossa sociedade, que é estar sempre a olhar para o Estado como um nanny state, como alguém que cuida de nos assegurar todas as coisas, até que tipo de comportamento devemos ter. Caramba, isto foi um evento absolutamente excepcional, gravíssimo, com um potencial de gravidade ainda maior do que aquilo que veio a acontecer, felizmente, mas, enfim... Comunicação houve, deu-se primazia aos órgãos de comunicação social a que as pessoas tinham maior acesso, foi a rádio. É caso para dizer, Radio survived the Video Star. E depois, agora, do ponto de vista mais pragmático, do ponto de vista dos acontecimentos, quando o sol se estava a pôr, a luz voltou à generalidade dos lares, até estragando o romantismo dos jantares à luz da vela. Mas, enfim, estou a brincar. Mas, na verdade, o período de tempo que causa maior ansiedade, que é a noite, foi um período em que as pessoas começaram a ter luz. 12 horas depois, 6.400.000 consumidores estavam abastecidos, a água estava reposta na generalidade dos casos. Às 6h30 da manhã do dia seguinte, o Ministro da Educação estava a dar indicações para que as escolas não parassem, para assegurar o normal funcionamento das escolas e das aprendizagens, que as famílias tivessem onde deixar as crianças e voltar ao trabalho. A saúde estava normalizada. Durante o dia, os geradores garantiram que as situações de emergência se mantivessem. Portanto, enfim, dizer isto é dizer que, não obstante a criticidade do evento, a resposta foi boa. Com sorte ou não, a resposta foi boa, e vir cavalgar isto é uma coisa que me surpreende. Vou perguntar ao José Pedro Mozos como é que avalias a prestação do Governo nesta resposta a uma crise completamente espontânea. Eu respondo-te ao mesmo tempo que vou fazendo aqui alguns matizes à cronologia feita pelo Pedro. Porque isto, na verdade, o que o Pedro disse é tudo verdade, atenção. Mas há nuances que fazem com que seja legítima a crítica. É verdade que Leitão Amaro falou ao meio-dia, mas também ao meio-dia falou Castro Almeida, que validou uma fake news. Foi isso que aconteceu. E ontem o Primeiro-Ministro, quando faz as declarações ao país a explicar que medidas é que vai tomar, e a Comissão Técnica Independente, etc. Estás a falar do boato que circulava de que teria sido um ataque informático. Exatamente, e que vinha com... Ele não validou, ele não negou. Ele admitiu. Ele admitiu a Eu tenho a frase porque eu já não sabia que vocês iam dizer isso. Porque esse é o argumento do Luís Montenegro. Ele diz, há essa possibilidade de facto, questionado sobre isso. E depois insiste, isto é Castro Almeida, é uma coisa em grande escala que, pela dimensão que tem, é compatível com um ciberataque. Ele não diz, não podemos excluir nenhuma hipótese. Ok? É só porque convém às vezes, a cronologia é muito intensa, mas convém de vez em quando irmos ver o que é que se passou de facto. E, portanto, eu, agora puxando um bocado a brasa à minha sardinha, sendo consultor de comunicação, há uma regra básica de comunicação de crise que é fala um. Porquê? Porque não é suposto haver vozes a falar ao mesmo tempo que se possam contradizer. E foi o que aconteceu. À 1 da tarde tinham falado 3 ministros. Tinha falado Nuno Melo, que apelou à tranquilidade, pronto, uma intervenção neutra. Ele foi apanhado em Coimbra no evento e, portanto, foi capaz de ter uma intervenção neutra. Temos a de Leitão Amaro, que já sabia que se devia a um evento de Espanha. Um evento, eu não gosto de usar a palavra evento, porque isto é uma importação do inglês. A um acontecimento em Espanha. E temos Castro Almeida a dizer que pode ser um ciberataque. Isto enquanto as pessoas vão progressivamente perdendo comunicações, acesso à
à internet. E, portanto, à 1 da tarde, tínhamos 3 ministros que tinham falado para dizer coisas distintas. Eu até vou considerar a de Nuno Melo neutra aqui. Mas pelo menos 2 ministros a contradizer-se quanto à causa, que ainda hoje não sabemos, e isso também me preocupa, mas poderemos falar disso mais à frente. Admite-se a hipótese do próprio governo não ter comunicado entre si por causa deste apagão? Eu acho, honestamente, que o que aconteceu foi que Castro Almeida não teve tempo de perceber que aquilo era uma fake news e não quis ficar mal na fotografia porque a fake news era bastante plausível e, portanto, atrapalhou-se naquele momento e surgiu. Mas esse é o risco de pormos pessoas a falar quando não temos a informação toda. Aquilo que Leitão Amar diz à 1 da tarde, ou ao meio-dia, peço desculpa, e a reação é rápida, e está tudo bem com ser Leitão Amar, então devia ter sido ele mais frequentemente a ir explicando o ponto de situação. Não é para as pessoas terem um nanny state, é para as pessoas perceberem que o governo está a tratar do caso, que isso tranquiliza as pessoas, dar um horizonte às pessoas, dizer assim, como Luís Montenegro depois disse às 3 da tarde, isto mais ou menos até ao fim do dia, se tudo correr bem, está resolvido. As pessoas tranquilizam-se. E eu acho que isso é importante. E acho que houve esta descoordenação inicial. Acho que também houve uma descoordenação relativamente à Proteção Civil, que mandou apenas a mensagem às 5 da tarde. Aí sim já não havia dados móveis para quase ninguém. E eu acho que isso é uma coisa que precisa de ser explicada, mas também não era pela mensagem à Proteção Civil, e aí vamos ser honestos, que as pessoas iam de repente ficar super relaxadas. Não é? E portanto, eu olhando para o filme disto tudo, diria o seguinte: acho que em grande medida quem resolveu o problema foi a REN, e para o bem ou para o mal do governo, o governo teve uma intervenção pequenina na parte da resolução propriamente dita do problema, que era a reposição de energia. Teve uma intervenção a nível de comunicação que inicialmente correu mal, mas depois acho que correu bem. As 2 intervenções de Montenegro, sobretudo a das 9 da noite, é boa. É uma intervenção serena, é uma intervenção de um chefe de governo. E eu acho que isso, sobretudo em momentos de campanha, há de contar alguma coisa. Acho que depois exagerou quando foi à maternidade de Alfredo da Costa às 11 da noite, porque ir a maternidades depois de 2 fins de semana em que houve problemas graves a nível da obstetrícia e ginecologia com as urgências do SNS, aí sim já acho que é um aproveitamento político um bocado too much. Mas pronto, independentemente disso, a comunicação do governo... Portanto, não subscreves as críticas de Pedro Nuno Santos? Por seu lado, acho que Pedro Nuno Santos também fez uma crítica demasiado acérrima. O que é que eu acho? Eu acho que isto, no fundo, foi tudo normal. Ou seja... Não é normal. Isso ainda não tinha ouvido ninguém dizer. Não, mas é que dentro lá está, do acontecimento energético em Espanha, a reação das entidades do Estado foi boa, no sentido em que priorizaram hospitais, infraestruturas críticas, etc. Houve algumas falhas de comunicação e houve alguns méritos de comunicação pelo meio. A resposta foi relativamente rápida, porque demora a ligar... ou seja, ativar os sistemas e o tal Black Start, etc. Isso demora. Pelo meio houve falhas do INEM e do Ciresp, mas infelizmente isso também já é normal. E, portanto, eu diria que não há motivo para uma crítica tão acérrima como a de Pedro Nuno Santos, como também acho que não há motivo para o governo trazer para si méritos que não são seus, que são em larga medida da REN, que para o bem ou para o mal, quer dizer... Sim, o governo não trouxe bem esses méritos. Não, eu acho que não é isso. Eu acho que quando o Leitão Amar, por exemplo, só mesmo para terminar, quando o Leitão Amar na entrevista à SIC diz que corre tudo bem, e então quando o único problema que existe é o de comunicação, é porque as coisas correram bem e o governo foi ágil, rápido e eficaz a responder. Quer dizer, confundir o governo com o Estado não é bom. Certo. E ainda assim a REN nem sequer é do Estado, pois essa é uma outra discussão. E portanto acho que foi tudo mais ou menos normal, e é normal que haja. Eu não vejo nisto aproveitamento político, porque a política é aproveitar momentos, e portanto o que Pedro Nuno Santos tentou fazer, parece-me de forma excessiva, foi criticar o governo por algo em que o governo não tem uma culpa, e o que o governo tentou fazer foi também tentar tirar alguns méritos de coisas em que não é propriamente o responsável. Aline, vou-te perguntar se o governo fez tudo bem. Eu penso que o governo não esteve bem numa primeira instância, ou seja, houve uma falha de comunicação por aquilo que já foi dito aqui. Mas recuperou. E há aqui vários outros pontos que felizmente correu bem para Portugal. Podia ter corrido muito mal. Felizmente não correu. Felizmente os geradores nos hospitais funcionaram.
não houve problemas, ninguém morreu, não houve problemas de maior, pelo menos que se saiba até agora. Repare, não deve ter sido fácil para algumas pessoas que ficaram trancadas em elevadores, não é? Porque alguns até podiam ter tido problemas sérios do coração com claustrofobia. Felizmente não houve nada extremamente dramático. Agora, se o governo tem culpa nisto, é óbvio que não. Se pudéssemos dizer que governos tiveram culpa, são coisas muito para trás. O que é que se poderá ter aprendido com esta situação? Porque normalmente só se fala nas coisas quando sentimos falta delas, não é? Ou como habitualmente se diz, como é que é? Trancas à porta quando... Casa Saltar assaltada. trancas à porta, exatamente. Paramos um bocadinho para refletir em coisas que obrigam as pessoas a pensar, espera aí, não vamos cavalgar determinadas ondas. Por exemplo, lembro-me do Galamba, ex-ministro Galamba, quando era ministro, a dizer agora hidrogénio verde, e falar no hidrogénio verde, e assim que deixa de ser ministro, dizer, não, afinal eu estava enganado. E este tema promete, está a parecer que vai entrar pela campanha adentro, a campanha começa oficialmente no próximo domingo. Pois, completamente. Isto vai ser tema de campanha, como é evidente. E já iremos falar um bocadinho sobre isso, nomeadamente da reação de Pedro Nuno Santos a esta problemática. Mas recordo que este problema põe em cima da mesa questões de natureza de decisão política. Nomeadamente que a transição energética, pelos vistos, é a base deste problema. Não pode ser totalmente para a eletricidade, como muitos arautos ambientalistas têm mania de dizer. Percebeu-se que não funciona e que não se pode ficar dependente energeticamente de uma fonte só. Não se pode pôr os ovos todos no mesmo cesto. Como se costuma dizer, e aliás o Mino Amaral falou nisso. Estão cheios de ditados populares. Isto é a voz do povo é a voz de Deus. Calma. Olha, isso. Que é nada, Portanto, temos ali no votar aqui... PCP. Não, eu posso fazer aqui. Eu posso fazer aqui. Sempre, sempre ao lado do povo, o povo de um lado e ali do outro. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses, já que me estás aí a picar, a provocar. O povo é que aclama o rei. Portanto, depois podemos um dia falar sobre isto. De qualquer forma, 34% da nossa energia elétrica depende de Espanha. Eu sei que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento e, pelos vistos, também nem boa energia. Porque os nossos motores de arranque, tal Black Start de Castelo de Bode e Tapada do Outeiro, salvaram, quer dizer, levou muito tempo a salvar a situação em Portugal. Conclusão. Espanha já tinha tido 2 grandes apagões nos últimos 8 meses, em que o último, bastante grave, foi há 1 semana. E ninguém se preparou, ninguém olhou para isto. Se calhar já é a altura, e talvez tenha sido um wake-up call, desculpem o estrangeirismo, na segunda-feira, dizerem, cuidado, que se calhar tem que repensar isto tudo. E só para terminar, ligando ao problema de comunicação que houve, podia ter sido pior, podia ter sido mais desastroso, mas depois até foi reposto, mas houve no início, porque ninguém sabia o que é que havia de dizer, ninguém sabia o que é que havia de fazer. Naturalmente, foi um caso bastante inesperado. Não há um plano, pelo menos parece que não há um plano de contingência, um plano de comunicação bem delineados como gestão de crise. E então vamos aprender com os erros. Talvez amanhã as pessoas já estejam esquecidas, ainda não sabemos como é que a longo prazo as pessoas vão reagir, se vão seguir esses conselhos que a Comissão Europeia já tinha feito há pouco tempo. Pois. E que até teve efeitos nos estoques, por exemplo, dos rádios a pilhas, e assim ontem fiz uma reportagem... Das latas de atum e de papel higiênico. Eu fiz uma reportagem onde percebi que os próprios vendedores já tinham tido rupturas de estoque na altura em que a Comissão Europeia fez esse pedido para as pessoas terem um kit de emergência. Não sei se querem fazer mais uma ronda, mas só se forem
ultra sintéticos. Eu vou Ui. um minuto e podes Força. desligar o meu microfone ao fim do minuto. Acho Só bem. para matizar uma coisa que a Aline disse, que, enfim, também não sou especialista em energia, mas por razões profissionais passadas tive uma fase em que lidei bastante com a questão das interligações. E há uma questão que é importante as pessoas perceberem. O mercado português e espanhol funciona como um mercado único Sim. a nível de eletricidade. E, portanto, a questão de estarmos 34% dependentes de Espanha, esse discurso é perigoso porque o pior que podia acontecer a Portugal era fechar-se sobre si próprio a nível energético. A Península Ibérica já é Eu uma não ilha... defendi isso. Sim, mas ou seja... esses 34% são de dependência porque é mais barato. Não é? Mas acontece ao contrário também. Ah, Nós também exportamos Pois para a Espanha. exportamos, Pronto. pois E o que exportamos. significa é o mercado ibérico, porque a própria Comissão Europeia reconhece que nós somos uma ilha energética a nível energético, que somos uma ilha, digamos assim, dentro da Península Ibérica, dentro da União Europeia, e que por isso é que a questão, quando foi o pós-invasão da Rússia por parte da Ucrânia, do mecanismo ibérico, foi tão fácil de aprovar e funcionou tão bem para o nosso mercado. Era só esta nota. Sim, mas também já agora vou-te importante- dar outra nota. É que terem acabado com Sines foi um erro gravíssimo. Não acabaram consigo. Não. Fecharam Sines. E portanto Pedro, não queres- foi queres- nada, não 30 foi, segundos. não foi nada inteligente. Era um nada minuto, mas tão não foi nada sofisticado inteligente. quanto estes Pronto. dois cavalheiros. Sim, nada tão técnico. Nada tão Força. técnico e sofisticado. Não, só dizer que este apagão desligou a corrente de memória e, portanto, de alguma maneira, o caso Spinum Viva ficou alguns lá para trás e deixou falar de em Spinum estar. Viva agora? Não, porque o caso de Spinum Viva Foi o que nos é trouxe o às eleições, responsável pelo estado em que nós nos encontramos. Não, foi e a de ação repente, do PS e de repente, não foi. relativamente Não ao foi, caso. não Foi a inação de Luís Não foi, Montenegro. foi a inação de Foram Luís Montenegro. ambos. Sou Foram absolutamente inclemente relativamente a isto. Vou Foram ambos. manter firme àquilo que disse no início desta crise e o caso Spinum Viva está desligado do tema, do debate. Da ficha. mas Vamos vai ver voltar, hoje, não vamos penses ver que hoje não. no debate, é a última grande oportunidade para a oposição voltar a trazer o assunto para Mas a parece mesa. que está a alargar. Mas parece que de repente, sim, o apagão apagou mesmo. E na próxima semana Sim. teremos a oportunidade de fazer uma primeira análise à primeira semana de campanha. Ui. Avançamos para o segundo tema do nosso programa, um momento que talvez só a força do Papa Francisco consiga explicar. Não falamos do funeral propriamente dito do Papa no Vaticano, mas sobre a reunião que aconteceu, uma reunião informal entre o presidente da Ucrânia e o presidente dos Estados Unidos para discutir o fim da guerra. As imagens de Donald Trump e Volodymyr Zelensky sentados em duas cadeiras num canto da Basílica de São Pedro podem vir a ficar nos nossos livros de história. Entretanto, no meio do apagão ibérico, ficámos a saber que a Rússia declarou uma trégua unilateral de 3 dias, de 8 a 10 de maio, está à espera da resposta da Ucrânia. Pedro, estamos a assistir a manobras dilatórias por parte da Rússia ou vês aqui alguma vontade real em abreviar esta guerra? Por parte de quem? Da Rússia. Não sei bem. Que queria começar por essa imagem tão bonita. Nós vivemos tempos difíceis em que não gostamos de uma pessoa e, portanto, sempre que essa pessoa aparece na imagem, repudiamos a imagem. Mas, enfim, por graça do Papa Francisco, havia uma capa do The Observer bem bonita, com Zelensky e Trump sentados frente a frente numa cadeira na Basílica de São Pedro, e a legenda era o último ato do Papa. E é de facto é bonita porque é verdadeira, e portanto, não obstante este repúdio que algumas figuras nos vão causando num lado da trincheira e no outro lado da trincheira, a imagem é até pela linguagem corporal de ambos, ambos debruçados um sobre o outro, sem uma mesa, naquela simplicidade de duas cadeiras voltadas uma para a outra, é pelo menos, enfim, isto aqui não tem aqui, é pelo menos uma imagem de esperança, sobretudo se nós nos recordarmos do que tinha acontecido aqui há umas semanas na Casa Branca, com aqueles dois protagonistas e com J.D. Vance também. O que me parece é que, de facto, há
uma vontade, e há declarações de Marco Rubio, da Tammy Bruce, há uma vontade dos Estados Unidos não é de cessar fogo, e muito menos de um cessar-fogo de 3 dias, é de um cessar-fogo completo e duradouro, e assegurar uma paz duradoura. Já vamos ao preço disto, mas parece-me que os Estados Unidos estão a exercer uma pressão sobre os beligerantes. Enfim, com a atual administração, eu acho... Até com uma dureza com que nunca tínhamos visto o Donald Trump a falar sobre a Rússia. Sim, está bem. Logo a seguir ao encontro. Está bem, Tomás, mas de facto eu acho que a administração Trump peca por ser forte com os fracos e fraco com os fortes, e a dureza que teve para com a Ucrânia é ainda assim incomparável com qualquer citação que tenha tido agora relativamente à Rússia. De qualquer forma, parece-me que do lado de lá do Atlântico há uma vontade de assegurar uma paz, um cessar-fogo completo e duradouro. Qual é a situação atual? A situação atual é que nós temos 4 anos de guerra, temos a linha da frente, a leste, está estagnada, há agora ataques de drones e de mísseis, mas a guerra parece estar num impasse, e temos centenas de milhares de mortos e infraestruturas destruídas na Ucrânia, e isto não se pode prolongar eternamente. E, portanto, esta determinação de resolver isto com paz duradoura parece-me positiva. Quais é que são as posições? Muito rapidamente. Do lado da Ucrânia, a Ucrânia não parece disponível a abdicar de uma pretensão sobre a Crimeia. Dificilmente terá sorte. Admito que... a Ucrânia disse que já estava disponível para reconhecer a anexação da Crimeia. Então... Eles já estão a dizer isso. Parece-me já aí uma evolução uma coisa inacreditável. Uma cedência territorial. Mas dificilmente admitirá a permanência das tropas russas no Donbass. Do lado da Rússia, há uma insistência no não rearmamento da Ucrânia, o que também me parece, bem, do ponto de vista geral, um absurdo, não é? Porque é uma ingerência num Estado soberano. Mas acho difícil de acomodar. Portanto, a partir destas posições, enfim, a Aline está aqui a completar aquilo que eu disse, com dados mais atuais, esta disponibilidade de abdicar da Crimeia, mas a partir de posições aparentemente inconciliáveis, há aqui um caminho que deve ser feito. Aquela imagem na Catedral de São Pedro parece-me feliz, porque me parece, enfim, não está lá presente Putin, mas parece-me uma aproximação de posições, uma reconciliação que seja de esperança. José Pedro Mozos, para onde caminhamos no tema da guerra na Ucrânia? Concordas que começa a traçar-se um caminho comum, ou estamos tão longe como estávamos há 2 ou 3 semanas? Eu diria que nem bem uma nem bem outra, ou ambas, não sei. Isto porque aquilo que nós temos com Trump é sempre incerto, porque agora esta imagem pode revitalizar a esperança de muita gente nesse tal caminho que há a percorrer em comum para uma paz duradoura. Na verdade, eu continuo a não conseguir confiar em Trump. Muito porque nas costas dos outros vemos as nossas, não é? E aquilo que já vimos Trump a fazer, a dar o dito pelo não dito, a bater no peito, a dizer que eu vou contra tudo e contra todos, e de repente percebe que aquilo economicamente é mau e aí volta atrás. Quer dizer, é tudo aquilo que nós vemos em Trump é isto. E portanto eu não consigo confiar num encontro que, mesmo que corra bem, se tiver Trump lá, porque é sempre uma incógnita. Era aquilo que eu já tinha dito, acho eu, num dos nossos episódios, esta questão do ponto de interrogação, não é? Que é termos Donald Trump na equação. Aliás, no melhor dos cenários, o resultado deste encontro é Trump voltar à doutrina de Biden. É isto. É Trump perceber que a Rússia
não é fiável. O que é que isto me diz? Diz-me que Trump confiou de facto em Putin, achou que ia conseguir vergar Putin, ou pelo menos que conseguia dialogar com ele, porque era isso que Putin lhe vendia, e até se sentir pessoalmente traído, não se pôs do lado da Ucrânia. E com Donald Trump é sempre um bocado assim. Pessoal, não é? É muito pessoal. Tudo é pessoal. É muito Personalizado. personalizado, muito Egocentrado. autocentrado, egocentrado. E, portanto, completamente. Ele parece daquelas crianças a quem é preciso, a quem se fazem todos os avisos sobre não vais por aí, não vais por aí, não vais por aí. Às tantas temos de dizer, bom, ela que vá, que perceba que não pode ir e depois volta. E acho que foi o Trump, nestes primeiros 100 dias com a Ucrânia, foi o que fez. Era toda a gente a dizer, não confies no Putin, não vais por aí. Ele quis ir e agora, pronto, volta atrás. E volta ao ponto de partida. No melhor dos cenários, acho que é isto que pode ter acontecido com aquela conversa com Zelensky, carregada de simbolismo, independentemente das nossas crenças. Acho que é bom reconhecermos que é uma imagem forte. Agora, eu não tenho muita esperança neste encontro, porque só podemos ter esperança se começarmos a olhar todos para isto com os padrões de Trump, no sentido em que ele muda os nossos quadros de análise, ele muda os nossos pontos de partida, ele está sempre a colocar novas perguntas na equação que não existiam antes dele entrar no tema, e portanto é mesmo esta imagem de uma criança que já foi avisada, mas que às tantas vence pelo cansaço e temos de dizer, ok, vai, has de perceber que estás errado e depois volta. E acho que é um bocado isto que acontece com Trump, e no melhor dos cenários ele voltou ao ponto de partida e portanto eu costumo ser otimista, mas com Trump não dá. Aline, estamos a caminho da paz ou estamos naquelas passadeiras do ginásio onde podemos correr 3 km e não saímos do mesmo sítio? Eu acho que não vamos sair muito do mesmo sítio. Aqui, quer dizer, um dia isto tem que acabar, não é? Talvez seja um ponto de um reset, não é? Voltar ao... Um black start. Sim, um black start, exatamente, um motor de arranque. Bom, nós percebemos que Trump liga mais à forma que ao conteúdo, que é típico também dos narcisistas. E como aqui também já foi referido, nomeadamente pelo Pedro, isto de falar com dureza para a Rússia é de fazer... Putin deve estar a rir até agora. Porque o que Trump tem, da maneira como ele se tem comportado desde o início neste processo Rússia-Ucrânia, quase que se coloca como os Estados Unidos é novamente uma colónia, só que em vez de ser uma colónia britânica, é uma colónia russa. Porque ele defendeu e quis impor aquilo que a Rússia queria do acordo. E o grande problema do episódio, independentemente se Zelensky se comportou ou não se comportou bem no episódio da Sala Oval, o que é certo é que aquilo que se estava a tentar impor à Ucrânia para ceder é inconcebível. É completamente inconcebível. É o mesmo que dizer ao mundo todo, olhem, isto é assim, neste momento, questões do foro de direito internacional, questões de ética, questões de moral, isso não conta para absolutamente nada. A partir de agora, o que conta é a força. Portanto, se militarmente a Rússia tem mais força, e se a Rússia tem mais força para se impor, então é ela que vai ganhar. É isto que tem sido tratado e colocado em cima da mesa sempre. The might is right. Exatamente. No entanto, neste momento, isso já não é tão explícito. Após esta conversa, que nós não sabemos totalmente o que é que realmente se passou, e depois Macron tentou-se colar um bocadinho, depois havia uma terceira cadeira, que uns quiseram ver ali um simbolismo do Papa, que não fez absolutamente nada enquanto foi vivo para que isto se realmente sanasse, mas pronto, então depois de morto lá foi abençoar esta reunião, esperemos que sim. No entanto, a verdade é que parece que há uma abertura para uma possibilidade de haver um acordo no futuro.
O futuro a Deus pertence, não é como se costuma dizer. Mas só queria Mais um ditado. Mais um ditado. Estamos Devíamos fazer um bingo para esta edição. possuídos pelos ditados populares. No entanto, há aqui eu queria citar o Papa Francisco numa frase. Ele disse que nós não estamos a viver uma época de mudança, mas uma mudança de época. Eu acho que ele teve razão. É com essa citação que terminamos o segundo tema do nosso episódio. Isso significa que vamos às moções de censura e de confiança para os protagonistas da semana, para o bem e para o mal. Pedro Gomes Sanches, quem é a tua moção de censura? Então, a minha moção de censura é para a liberdade por conquistar. Celebramos a semana passada o 25 de Abril e a dignidade por assegurar, uma vez que vamos celebrar amanhã o 1º de Maio. Há 900 mil pessoas empregadas que estão em situação de pobreza absoluta, dados de um relatório conhecido no início deste ano, um estudo da nova SBE, coordenado pela Susana Peralta, se não estou em erro, Portugal Balanço Social 2024. E sabemos que há 10% de pessoas empregadas a viverem abaixo do limiar da pobreza. E, portanto, censura para isso. Alguém que trabalha e que não consegue assegurar as condições mínimas de dignidade de vida é qualquer coisa que merece censura. E a tua moção de confiança? Então, a minha moção de confiança é para os trabalhadores a propósito do 1º de Maio, que se celebra amanhã. Portugal tem uma taxa de emprego das mais elevadas na União Europeia, de 76%, a média é 73,5%, e 24% dos trabalhadores portugueses nos últimos 3 anos passaram por um processo de requalificação, o que mostra uma capacidade de adaptação aos novos desafios do mercado de trabalho. E também dar nota, um dos cancros da economia portuguesa, nós sabemos, é a produtividade, e não obstante, entre 2019 e 2023 a produtividade cresceu 5,2%. Uma nota de otimismo. Portanto, moção de confiança para os trabalhadores portugueses. Ora bem, José Pedro Mousa, a tua moção de censura? Minha moção de censura vai para os manifestantes anti-25 de Abril, que no dia 25 de Abril provocaram, e aquilo foi mesmo provocado, não tem nada a ver com direito à manifestação, quem descia pacificamente à Avenida da Liberdade, quem estava no Rossio, a festejar o Dia da Liberdade. E eu passo-lhes uma moção de censura, não apenas pela violência dos acontecimentos, mas porque me questiono sempre, quando há estas contra-manifestações no 25 de Abril, estão contra o quê? Exatamente. Estão contra o início da liberdade, da democracia. Querem Salazar de volta. Alguns deles, de facto, gritaram Salazar de Salazar, sim. E, portanto, acho que é sempre bom recordarmos porque é que se fez o 25 de Abril. E é bom recordarmos que estes manifestantes, além de serem, enfim, causadores de uma desordem pública enfim, serem agressores, são gente mesmo muito pequenina e que precisa destes momentos para se sentir um bocadinho validada, mas ficam só ridículos. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança vai para a campanha eleitoral, que começa este domingo, para todas as pessoas que trabalham horas a fio nestas alturas. Tomás, estou solidário porque também já fui jornalista. Obrigado. E sei bem o que custa fazer uma campanha eleitoral, mas também o gozo que dá. E, portanto, acho que vão ser 2 semanas muito intensas. Mas eu confio que seja uma campanha que se vá centrar em temas importantes. Eu quero passar aqui mais uma moção de esperança do que de confiança, mas porque acredito mesmo que pode ser uma campanha, ou que devia ser uma campanha esclarecedora, e em que os partidos falam um bocadinho mais para os portugueses. Vamos ver se assim é, e boa sorte para quem vai para a estrada. Muito obrigado. Aline, a tua moção de censura? A minha moção de censura vai para Pedro Nuno Santos, como é evidente. Aproveitamento político da situação do apagão e, com grande descaramento, indignadíssimo com o Governo e particularmente com a Proteção Civil, porque a Proteção Civil não tinha enviado um SMS durante o dia, culpando também o Governo nisto. Ora, é claro, um homem que achava que podia governar o país por WhatsApp
evidentemente não tem noção que não é por esse meio que se pode contactar toda uma população. E, portanto, a minha moção de censura vai para Pedro Nuno Santos e a sua falta de noção e o seu aproveitamento político desta situação. E a tua moção de confiança? Bom, todos nós sabemos que o conclave vai começar no dia 7 de maio. E, portanto, a minha moção de confiança vai exatamente para a confiança no Espírito Santo, que irá iluminar e inspirar quem vai participar no conclave e escolher, e tenho a certeza que será escolhido um Papa necessário para os tempos, porque é sempre isso que tem acontecido. E, portanto, nada de grandes conferências, porque os comentadores têm a mania que têm uma bola de cristal e que podem adivinhar. Não há bolas de cristal para adivinhar quem será o próximo Papa. Isso compete ao Espírito Santo. Ora aí está, é assim que terminamos o nosso episódio 10 do podcast. Já sabem, se gostaram, partilhem e digam bem. Se não gostaram, partilhem e digam mal. Estaremos aqui para vos ouvir. Exato, mas partilhem. Estaremos aqui para vos ouvir, nunca para calar. Também não nos calaremos. Somos os Incensuráveis. José Pedro Mozos, Aline Oldbuving, Pedro Gomes Sanches. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas. Desejo a todos um bom feriado e para a semana cá estaremos. Um abraço. Bom feriado.